O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o trecho do Evangelho de hoje tem um quê escatológico muito forte, isto é, um acento escatológico, uma acentuação a respeito daquelas realidades que acontecerão no fim dos tempos. E isso deve fazer com que todos nós reflitamos, hein? Diz aqui a palavra, Lucas, capítulo 12, versículo 35. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. O Senhor aqui nos chama à prontidão, que estejamos atentos, que estejamos preparados, com os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Talvez essa primeira expressão, com os rins cingidos, não seja uma figura com a qual estejamos acostumados, mas pensemos que na época de Nosso Senhor, os homens, eles vestiam túnicas. Então, para que eles caminhassem com desembaraço, para que eles caminhassem com agilidade, eles tinham que ter aquela roupa presa com uma corda, para que os pés, as pernas ficassem livres, eles não pisassem naquela túnica. Só se tirava o símbolo, né? A corda, o cinto, à noite, quando ia dormir. Então, se você ia dormir, você não ia ficar mais atento, você não ia ficar mais alerta, você não ficaria mais de atalaia, de prontidão, em vigilância. Você ia dormir, então você tirava o cinto, você soltava a túnica, você não estava mais com os rins cingidos, nem com as lâmpadas acesas, você apagava os candeeiros, porque você ia dormir. Pois bem, Nosso Senhor então pega essa imagem e aplica a nós. Nós não podemos dormir, precisamos, espiritualmente falando, precisamos estar sempre acordados, alertas, de atalaia, vigilantes. Por quê? Porque nós não sabemos o dia e a hora da vinda de nosso Senhor. Nós vimos ontem, estamos rezando esta missa na intenção dessas pessoas que faleceram. Não sei se vocês, acredito que muitos aqui acompanharam a morte trágica daquelas 9 pessoas, dentre elas 7 atletas jovens de Pelotas, Rio Grande do Sul. Jovens, 15, 16, 17, 18, 20 anos. Dentre os 9, 7 eram esses jovens
novos e que morreram, esmagados por uma carreta. Meus irmãos, isso, quando acontece, deve fazer com que nós pensemos em nós, neste sentido: e se fosse eu? E se a minha vida fosse ceifada? Porque existe uma loucura nossa de pensar que nós teremos uma vida longa e que nós morreremos lentamente na cama, num leito de hospital, sabendo que estamos morrendo, mas nem sempre isso, nem sempre assim acontece. Isto é, a nossa vida pode ser ceifada num instante. Por isso, precisamos estar preparados, porque não sabemos o dia, não sabemos a hora. Então, rins cingidos, lâmpadas acesas, atentos, em alerta, esperando o Senhor, como o empregado, como o servo, espera o seu Senhor chegar de uma festa de casamento. E quando ele chegar e chamar e bater a porta, o empregado prontamente a abrirá, demonstrando o quê? Que nós estamos atentos, que nós estamos vigilantes, que nós estamos preparados. A pergunta aqui, meus santos, é a seguinte: e você está preparado? Você está preparado para a vinda de nosso Senhor? Você está vigilante? Porque, meus irmãos, saibamos, o diabo está. O diabo está vigilante. O diabo está focado. Diz São Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, São Pedro vai dizer: estai alertas, estejam alertas e vigiem. O vosso adversário, o diabo, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Isto é, o diabo está ali, focado, esperando apenas um deslize, esperando apenas um vacilo, esperando apenas uma oportunidade para levar a nossa alma para o inferno. E isso não deve fazer com que você diga: ah, padre, o senhor diz isso, o senhor assusta. Não, meus santos, isso é dito para que nós estejamos com os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Então, se você perceber que você não está preparado, que a sua alma está em pecado, que você procure o quanto antes se reconciliar com o nosso Senhor. E uma vez reconciliado, uma vez em estado de graça, manter-se. Por quê? Porque o Senhor virá numa hora que você não sabe, num dia que você não sabe, numa hora que você desconhece. Porque é ilusão nossa, é verdade, o Senhor virá de uma maneira definitiva. Mas o Senhor também vem em circunstâncias particulares da nossa vida. E se nós estivermos preparados, nós o acolheremos. Mas se nós não estivermos preparados, nós perderemos a graça que Ele, naquele momento particular, quer nos oferecer. É verdade, repito, o Senhor virá e virá de uma maneira definitiva, num dia que nós não sabemos, numa hora que nós desconhecemos, mas o Senhor vem também nas circunstâncias particulares. Santo Agostinho sabia tão bem disso, que tem aquela sua frase célebre: eu temo o Cristo que passa. Isto é, ele teme que Cristo passe pela sua vida e ele não aproveite, e ele não o detenha, e ele não aproveite aquela passagem de Cristo pela sua vida. Então precisamos estar atentos, com os rins cingidos, com as lâmpadas acesas, vigilantes, de atalaia, de modo que, quando o Senhor passar,
você vai reconhecer. Quando o Senhor falar, você vai ouvir. Quando o Senhor bater na porta do seu coração, você vai abrir. Eis que estou à porta e bato. Livro do Apocalipse. Se você abrir, eu entro e ceio contigo. Se tu abrires, eu entro e ceio contigo. Se tu não abrires, eu sigo em frente. Perderemos aquela vinda de nosso Senhor. A imagem aqui que nosso Senhor usa é tão bonita, né? Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, Ele mesmo, o Senhor, vai cingir-se e passando os servirá. O Senhor servirá os servos. A imagem é constrangedora, mas bela, né? Deus que servirá aqueles que estiverem acordados quando por ocasião da sua passagem. Meus irmãos, nesta Santa Missa, o Senhor está passando. Nesta Santa Missa, o Senhor vem ao nosso encontro. Nesta Santa Missa, o Senhor bate à porta do nosso coração. Se nós estivermos com os rins cingidos, preparados, com as lâmpadas acesas, nós reconheceremos a sua visita na palavra. O Senhor nos fala ao coração em todas as missas, quando a sua palavra é proclamada. A pergunta é, você está atento? Você está de atalaia, vigilante, de modo que você percebe que o Senhor lhe fala na palavra proclamada ou na palavra pregada? Mas o Senhor fala. Deus quer que todos nós sejamos salvos. Deus quer a nossa santificação. Então Ele derrama graças. Ele derrama graças por ocasião da proclamação da sua palavra. Ele derrama graças por ocasião da meditação da sua palavra. Ele derrama graças, e quantas graças Ele se derrama a si mesmo na Eucaristia. Se você vai à missa e você comunga, você é visitado por nosso Senhor. Se você vai à missa e você comunga, você recebe a visita de nosso Senhor. A pergunta é, você está acordado? Você está vigilante? Você acolhe a vinda de nosso Senhor? Ou será apenas uma passagem, de modo que você não aproveita as graças que lhe são oferecidas? Peçamos, meus irmãos, peçamos hoje, nesta Santa Missa, a nosso Senhor que nos conceda um coração alerta, um coração vigilante, um coração acordado, que na nossa vida se aplique essa imagem de rins cingidos e lâmpadas acesas, mas que não seja um esforço hercúleo, isto é, um sacrifício de estar alerta, atento, vigilante, mas que seja uma necessidade de amor. Quando você espera uma pessoa muito amada, você espera com alegria. E isso se aplica às realidades humanas. Naquele livro de Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe, a raposa diz, né? Se vens às 4, desde as 3 eu me ponho a te esperar. Ela fica atenta, esperando a visita. Pois bem, se nós amarmos a Deus, e precisamos pedir cada vez mais o seu amor, para que com amor divino o amemos, se nós amarmos nosso Senhor, esperá-lo será sempre uma necessidade. Estar atento a um menor sinal da sua presença na nossa vida será espontâneo, porque é próprio do amor amar, esperar a visita, a presença, o toque do amado, da pessoa amada. Então peçamos a nosso Senhor que derrame nos nossos corações amor, de modo que
estar com as lâmpadas acesas e os rins cingidos sejam a atitude mais espontânea da nossa alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.